A Páscoa não é apenas mais uma data no calendário religioso. Ela representa o momento mais crucial da história da humanidade, quando o céu tocou a terra de forma definitiva. Enquanto muitos veem essa celebração como um ritual tradicional, poucos compreendem a profundidade do que realmente aconteceu naqueles dias em Jerusalém. Jesus, o Filho de Deus, enfrentou o que nenhum ser humano jamais suportou. No jardim do Getsêmani, vemos sua humanidade em sua forma mais pura e vulnerável. O suor como gotas de sangue, Lucas 22, versículo 44, não era apenas uma reação física, mas a manifestação visível de uma angústia que vai além da nossa compreensão. Ali, o Salvador do mundo sentiu o peso esmagador do que estava por vir. O que muitas vezes não percebemos é que Jesus tinha escolha. Em Lucas 22, versículo 42, ouvimos seu clamor: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Esta não era uma oração retórica. O Filho de Deus estava genuinamente pedindo ao Pai se haveria outro caminho. Mas imediatamente completa: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, a obediência superou o medo, o amor venceu o sofrimento. Quantas vezes nos encontramos em situações onde tudo parece pedir que desistamos? Quando o casamento parece insustentável, quando a doença se recusa a retroceder, quando os sonhos desmoronam diante de nossos olhos, é exatamente nesses momentos que a Páscoa ganha significado prático em nossas vidas. Jesus não passou por tudo aquilo para que hoje, diante das nossas lutas, simplesmente baixemos a cabeça e desistamos. A história de Jó nos mostra um homem que perdeu tudo: família, posses, saúde, mas manteve sua integridade. José foi traído, escravizado e esquecido na prisão, mas Deus estava escrevendo uma história maior. Paulo enfrentou açoites, naufrágios e perseguições, mas declarou em Filipenses 4, versículo 13, que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Estes exemplos não são meras histórias de superação, são provas vivas de que o mesmo Deus que sustentou Jesus, Jó, José e Paulo, está conosco hoje. Quando olhamos para a cruz, vemos muito mais que um instrumento de tortura. Vemos a resposta de Deus para todo o nosso sofrimento. Jesus poderia ter chamado legiões de anjos para livrá-lo, Mateus 26, versículo 53, mas escolheu permanecer ali, por amor a você. Se ele enfrentou o pior para nos dar o melhor, que direito temos nós de desistir quando as coisas ficam difíceis? Esta é a verdade que muitos não ouvem na Páscoa. O sofrimento de Cristo não foi apenas para nos salvar no futuro, mas para nos fortalecer hoje. Sua vitória na cruz é a garantia de que nenhuma batalha nossa é em vão. Quando você sente que não aguenta mais, lembre-se, Jesus já carregou o peso que você não consegue suportar. O Getsêmani nos ensina que é humano temer, chorar e suplicar, mas também nos mostra que há uma vontade maior que nossos medos, um propósito que transcende nossa compreensão imediata. A Páscoa começa não com vitória, mas com rendição, e é exatamente isso que precisamos aprender hoje. Então escreva nos comentários: Cristo é minha vida, é minha luz. Se você concorda com isso. A noite no Getsêmani revela uma dimensão da paixão de Cristo que frequentemente negligenciamos. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus enfrentava sozinho a mais profunda agonia espiritual já experimentada. Em Mateus 26, versículo 38, ele confessa: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Esta não é a linguagem de um mártir estoico, mas de um homem real, sentindo o peso esmagador do que estava por vir. O que torna este momento ainda mais comovente é a solidão que Jesus experimentou. Seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, não conseguiram permanecer acordados para orar com ele. Mais tarde, Pedro o negaria 3 vezes. Judas o trairia por 30 moedas de prata. Em seu momento mais crítico, o Filho de Deus foi abandonado por aqueles que juraram segui-lo até a morte. E aqui reside uma verdade poderosa. Jesus conhece nossa dor quando nos sentimos traídos. Ele entende a amargura do abandono. Em Mateus 26, versículo 56, cumpre-se a Escritura: todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Mas observe que isso não o impediu de cumprir sua missão. Sua força não vinha do apoio humano, mas da submissão à vontade divina. Quantas vezes nos sentimos como Jesus no Getsêmani? Quando aqueles que prometeram estar conosco nos abandonam, quando a família não compreende, quando os amigos se afastam, quando a igreja parece falhar.
Nestes momentos, somos tentados a pensar que Deus também nos abandonou. Mas a história não termina no jardim, ela continua até a cruz e além dela. O apóstolo Paulo experimentou isso profundamente. Em 2 Timóteo 4, versículos 16 e 17, ele escreve: "Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me abandonaram. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me." Paulo aprendeu o que Jesus já sabia: quando os humanos falham, Deus permanece fiel. A coragem de Jesus não era ausência de medo, mas obediência apesar do medo. Ele não foi para a cruz com sentimentos de triunfo, mas com determinação resoluta. E é exatamente isso que Deus espera de nós, não que nunca tenhamos medo, mas que confiemos nele mesmo quando tudo parece desmoronar. A lição do Getsêmani é clara: nossa fé não depende das circunstâncias ou do apoio humano. Os discípulos dormiram, mas Jesus orou. Pedro negou, mas Jesus seguiu em frente. Judas traiu, mas o plano de Deus não foi frustrado. Quando colocamos nossa confiança em pessoas, seremos decepcionados. Quando a colocamos em Deus, seremos sustentados. Esta verdade transformou a vida de inúmeros santos através dos séculos. Corrie ten Boom, que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração nazista, testemunhou: "Não importa quão profundo seja o poço em que caímos, Deus está ainda mais profundo." Ela descobriu o que Jesus já demonstrou, que nas nossas maiores fraquezas, a força de Deus se torna perfeita. A cruz nos ensina que o sofrimento não é o fim da história. Assim como Jesus foi do Getsêmani para o Calvário, e do Calvário para a ressurreição, nosso caminho de dor também leva a um propósito maior. A questão não é por que estou sofrendo, mas em quem estou confiando enquanto sofro. Quando nos sentimos fracos, abandonados e sem forças, temos uma escolha. Podemos focar nas pessoas que nos decepcionaram, ou podemos olhar para aquele que nunca nos abandonará. Hebreus 13, versículo 5 nos lembra: "De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei." Esta foi a âncora de Jesus no Getsêmani, e pode ser a nossa hoje. Diante de Pilatos, Jesus permaneceu em silêncio. Enquanto as acusações se acumulavam e a multidão gritava por sua crucificação, ele não levantou a voz em defesa própria. Isaías 53, versículo 7 havia profetizado: "Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca." Este silêncio não era fraqueza, era poder sob controle, propósito em ação. Quantas vezes nos sentimos compelidos a defender nossa honra, a justificar nossas ações, a provar nossa inocência? Jesus demonstra que há momentos em que o silêncio fala mais alto que 1000 palavras. Quando Herodes o interrogou com perguntas insinceras, Lucas 23, versículo 9 registra: "Jesus nada lhe respondeu." O Rei dos Reis não desperdiçaria palavras com quem não tinha ouvidos para ouvir. Este princípio ecoa através das Escrituras. O salmista, em momentos de angústia, declarou: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmo 46, versículo 10. Davi, quando perseguido por Saul, teve oportunidades de matar seu perseguidor, mas escolheu esperar no tempo do Senhor. 1 Samuel 24, versículos 4-7. Há uma força sobrenatural em saber quando falar e quando calar. Mas o silêncio de Jesus não era passividade. Era parte ativa do plano redentor. Cada acusação não respondida, cada insulto não rebatido, estava cumprindo a profecia. Em nossa cultura que valoriza a autopreservação e a defesa agressiva dos próprios direitos, o exemplo de Cristo nos confronta profundamente. Quantos relacionamentos poderíamos salvar se aprendêssemos o poder do silêncio estratégico? Quantas batalhas desnecessárias poderíamos evitar? Porém, é crucial entender: há momentos para o silêncio e momentos para a voz. Jesus permaneceu calado diante de seus acusadores, mas falou com compaixão para a mulher adúltera. João 8, versículos 10 de novembro. Não se calou quando a verdade do Pai estava em jogo. João 18, versículo 37. Esta sabedoria de discernimento é o que precisamos buscar. Em nossas vidas, enfrentamos situações semelhantes. Quando somos injustiçados no trabalho, mal interpretados na família ou difamados na comunidade, nossa natureza clama por defesa. Mas o Espírito Santo muitas vezes sussurra: "Confie em mim." Como Pedro escreveu em 1 Pedro 2, versículo 23, "Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga com justiça. O silêncio de Jesus na sexta-feira da paixão preparou o caminho para o brado de vitória no domingo da ressurreição. Nossos períodos de quietude diante da injustiça não são derrotas, são preparação para o momento em que Deus falará por nós. Como diz o provérbio, quem guarda a boca guarda a alma. Provérbios 21, versículo 23. Esta lição é especialmente vital em nossa era digital, onde cada pensamento é tweetado, cada mágoa é postada, cada reação é transmitida. O exemplo de Cristo nos chama a uma postura diferente. Às vezes, o ato mais poderoso é não reagir. O silêncio pode ser nosso maior sermão, nossa mais eloquente pregação. Quando nos abstemos de defender nossa imagem, estamos declarando que nossa identidade está segura nas mãos do Pai. Quando escolhemos não retaliar, mostramos que confiamos no juiz de toda a terra. Este foi o caminho de Jesus, e ele nos convida a segui-lo. A cruz de Cristo representa o paradoxo mais profundo da história humana. O que era símbolo de maldição tornou-se emblema de esperança. O que representava derrota transformou-se em vitória eterna. Em Hebreus 12, versículo 2 somos exortados a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Mas o que realmente aconteceu naquele madeiro áspero? Porque a cruz, entre todos os métodos de execução, foi o escolhido. A resposta está na profundidade do que Cristo realizou ali. A cruz não foi apenas um instrumento de morte, foi o altar onde o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Ao ser levantado entre o céu e a terra, Jesus tornou-se ponte entre Deus e a humanidade. Suas mãos traspassadas curavam nossa incapacidade de agarrar a graça. Seus pés sangrentos esmagavam a cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. Seu lado aberto tornou acessível a fonte da vida eterna. Cada gota de sangue derramado falava uma linguagem mais eloquente que todas as palavras já pronunciadas. O ladrão arrependido na cruz ao lado de Jesus compreendeu esta verdade de forma surpreendente. Em seu último suspiro, ele clamou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, versículo 42. E a resposta de Cristo revela o propósito da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ali, na hora mais escura, brilhou a luz mais intensa da graça. Mas a cruz não foi apenas sobre o que Cristo fez, é também sobre o que ele transforma. Sua dor não foi estéril, foi terreno fértil onde nossa redenção brotou. Isaías 53, versículo 5 profetizou: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos de nós carregamos dores que parecem sem sentido? Feridas que sangram no silêncio, lutos que não encontram consolo, decepções que marcam a alma. A mensagem da cruz é clara: nenhuma dor é desperdiçada no reino de Deus. O que o mundo intentou para mal, Deus transformou em bem. Gênesis 50, versículo 20. A história de Joni Eareckson Tada ilustra isso poderosamente. Após um acidente que a deixou tetraplégica aos 17 anos, ela atravessou profundos vales de depressão e questionamento. Mas daquela cadeira de rodas surgiu um ministério global que levou esperança a milhões. Como ela mesma testemunha, Deus permitiu minha paralisia para me dar asas. Esta é a alquimia divina: transformar sofrimento em serviço, dor em ministério, lágrimas em testemunho. A cruz nos ensina que nossas feridas não são vergonhas a esconder, mas canais de graça a compartilhar. Quando permitimos que Deus use nossas cicatrizes, elas se tornam portais de cura para outros. Paulo compreendeu este mistério quando escreveu: porque assim como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 2 Coríntios 1, versículo 5. Ele não via suas tribulações como obstáculos, mas como oportunidades para experimentar e demonstrar o poder de Cristo. A cruz nos convida a uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Não como um fim em si mesmo, mas como caminho para a glória. Não como derrota, mas como preparação para a vitória. Jesus poderia ter evitado a cruz, mas escolheu abraçá-la, porque via além da dor o gozo que estava diante dele. Hebreus 12, versículo 2. Qual é a cruz que você está sendo chamado a carregar hoje? Uma doença persistente? Um relacionamento difícil?
Um sonho adiado? A mensagem da Páscoa é clara. Sua história não termina na sexta-feira da paixão. O domingo da ressurreição está chegando. Como o salmista declarou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. A cruz nos ensina que nossas maiores dores podem se tornar nossos maiores ministérios. Quando permitimos que Deus transforme nosso sofrimento, nos tornamos testemunhas vivas do poder redentor que opera mesmo nas situações mais escuras. Esta é a verdade que ninguém nos contou sobre a Páscoa. A cruz não foi o fim, foi o começo. O túmulo vazio ecoa através dos séculos como o maior mas da história. Tudo parecia terminado: o Messias morto, os discípulos dispersos, as esperanças enterradas. Porém, naquela manhã de domingo, Deus escreveu o capítulo final que redefine todas as narrativas humanas. Romanos 8, versículo 11 declara: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. A ressurreição não foi simplesmente a revivificação de um cadáver, foi a explosão da vida eterna no reino temporal. Quando Jesus saiu do sepulcro, ele não estava meramente voltando à vida anterior, estava inaugurando uma nova criação. Seu corpo ressurreto podia aparecer em lugares fechados. João 20, versículo 19, não estava limitado pelo espaço ou tempo, e ainda carregava as marcas da cruz como troféus de vitória. Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição, personifica a jornada da desesperança à fé renovada. Seu pranto no jardim, João 20, versículo 11, transformou-se em alegria indizível quando ouviu seu nome pronunciado pelo Mestre ressuscitado. Quantos de nós, como Maria, olhamos para as circunstâncias atuais e vemos apenas finais, quando Deus está preparando novos começos? Os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, versículos 13 e 35, ilustram nossa cegueira diante das promessas divinas. Mesmo com as profecias claramente cumpridas, seus olhos estavam impedidos de reconhecer o Cristo caminhando ao seu lado. Quantas vezes reclamamos que Deus está ausente em nossas provações, quando na verdade Ele está conosco no caminho, explicando pacientemente as Escrituras? Tomé representa a humanidade cética que exige provas tangíveis. João 20, versículos 24 e 29. Sua declaração, se não vir, de modo algum acreditarei, ecoa em nossa era científica e pragmática. Mas a resposta de Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram, estabelece o princípio da fé que transcende a evidência empírica. A ressurreição transformou covardes em mártires. Os mesmos discípulos que fugiram no jardim e se esconderam após a crucificação tornaram-se intrépidos proclamadores da verdade, dispostos a morrer por sua fé. O que explica essa mudança radical? Eles haviam visto o impossível acontecer. A morte havia sido vencida. Como Paulo mais tarde escreveria: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, versículo 55. Em nossa vida cotidiana, enfrentamos micro-mortes constantes, relacionamentos que terminam, oportunidades que se esvaem, sonhos que murcham. A ressurreição nos ensina que nenhum fim é definitivo quando Cristo está envolvido. O que parece morte é frequentemente o pré-requisito para um novo tipo de vida que não poderíamos imaginar. A história de Lázaro, João 11, versículos 1-44, antecipa este princípio. Quando Jesus declarou Lázaro saiu, o homem morto voltou à vida ainda envolto em faixas mortuárias. Quantos de nós estamos espiritualmente vivos, mas ainda presos pelos trapos de nossas antigas derrotas? A ressurreição nos convida a deixar para trás os panos da sepultura e caminhar em novidade de vida. A experiência de Pedro após a ressurreição é particularmente comovente. Aquele que negou Jesus 3 vezes recebeu graça tripla ao ser questionado: Tu me amas? João 21, versículos 15 e 17. Suas falhas não o desqualificaram, foram transformadas em plataforma para o perdão restaurador. Isso revela o coração do Evangelho. Nossas piores quedas podem se tornar nossos maiores testemunhos. A ressurreição não é apenas um evento histórico a ser comemorado, é uma realidade presente a ser experimentada. Em Efésios 1, versículos 19 e 20, Paulo ora para que conheçamos a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo,
ressuscitando-o dentre os mortos. O mesmo poder que levantou Jesus opera em nós hoje. Quando enfrentamos situações que parecem sem esperança, um diagnóstico médico assustador, uma dívida esmagadora, um vício aparentemente invencível, a ressurreição sussurra: com Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versículo 26. O túmulo vazio prova que o impossível é apenas outra oportunidade para Deus demonstrar seu poder. A história da Páscoa não é um relato antigo para ser lembrado uma vez por ano. É um convite permanente para vivermos com esperança inabalável. Cada gota de sangue no Getsêmani, cada prego na cruz, cada dobra no lençol sepulcral vazio grita uma verdade eterna. O amor de Deus transforma o sofrimento em triunfo. Quando você sente que não pode continuar, lembre-se, Jesus já carregou o peso que parecia insuportável. Quando as lágrimas turvarem sua visão, recorde, o mesmo Deus que secou as lágrimas de Maria Madalena está enxugando as suas. Quando o mundo gritar que é o fim, a ressurreição sussurrará: é apenas o começo. Paulo, que enfrentou açoites, naufrágios e perseguições, declarou com convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Esta não era uma afirmação de autoajuda, mas a confissão de quem havia experimentado o poder de Cristo ressurreto. Suas cadeias não o impediram de cantar louvores na prisão, Atos 16, versículos 25-26, e suas dificuldades não calaram seu testemunho. A Páscoa prova que Deus especializa-se em reviravoltas impossíveis. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para você hoje. Suas lutas não são sinais de abandono divino, mas oportunidades para experimentar a fidelidade de Deus de maneiras novas e profundas. Você pode estar enfrentando sua própria sexta-feira da paixão, dias escuros onde tudo parece perdido. Mas o domingo está chegando. A história de José ilustra isso poderosamente. O mesmo poço que parecia seu fim tornou-se o caminho para seu destino. Gênesis 50, versículo 20. O que os homens intentaram para mal, Deus transformou em bem. Por isso, hoje é dia de escolher continuar. De levantar-se como filho pródigo e voltar para os braços do Pai. Lucas 15, versículo 20. De crer como Abraão que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Romanos 4, versículo 21. De declarar com Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, versículo 15. A cruz nos ensina que o sofrimento tem propósito. A ressurreição prova que a morte não tem a última palavra. Juntos, eles nos garantem: nenhuma luta sua é em vão, nenhuma lágrima é esquecida, nenhuma oração fica sem resposta. Como diz Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sua história ainda está sendo escrita. O mesmo Deus que guiou Jesus através do Getsêmani, da cruz e da ressurreição está guiando você. Por isso, não desista agora. A melhor parte ainda está por vir. Amém.